É um prazer estar aqui hoje com vocês. Meu coração se alegrou muito quando o Fernando me fez esse convite. Eu queria me apresentar antes de tudo, né, Deus falou comigo sobre esse tema, eu orei muito para poder falar um pouco com vocês, para ver se trazia uma palavra bonita, uma palavra legal, né. Pensei em vários temas, mas Deus que colocou na minha pa na no meu coração uma palavra, e eu não entendi muito, achei estranho, achei que não combinava com nada, falei: "Gente, mas a palavra poda, né, eu queria falar sobre frutificar, sobre florescer, mas Deus falou: "Não, poda, você vai falar sobre as podas que eu fiz na sua vida". E assim, estou aqui hoje para falar sobre as podas que Deus fez, e essas podas que trouxe cura para minha vida. Então vou falar sobre a minha jornada de transformação. Mas antes de tudo, eu queria me apresentar, né, eu sou Tuane Borges Matoso. Antes de qualquer título, ai, espera aí, tem um negocinho para a gente passar? É eu que passo, né? Aqui, assim. Então, gente, antes de tudo, quero me apresentar, sou Tuane Borges Matoso. Antes de qualquer título, conquista, eu me alegro de carregar esse título. Sou filha amada de Deus. Sou esposa do Bruno, ele esteve aqui o ano passado na conferência. Eu sou ministra do Evangelho. Também sou advogada, especialista em direito da saúde e bioética, sou corretora de seguros. Isso aí é só um acréscimo, mas realmente o título que eu mais honro hoje é ser filha amada de Deus. Sou mãe de muitos também, aqui a minha família, é Breno, Caio, Bento e a Sofia. Então, eu estou com a Sofia de 3 meses e durante a jornada de amamentação, Deus falando comigo sobre essa palavra de poda, ele me direcionou o Espírito Santo para falar sobre esse versículo com vocês. João 15:2. Fala aqui: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Bem, comecei a meditar nessa palavra, até conversei com meu esposo, o tanto que é interessante, porque ele usa 2 palavras, né. Aquele que não dá fruto, ele corta, e aquele para produzir mais, ele poda. E existe diferença entre cortar e podar. Então, eu fui vendo no contexto bíblico que Jesus, antes da sua morte de cruz, ele estava ali com aqueles discípulos e ele falou sobre isso. Ele usou essa metáfora para falar sobre permanecer. Aí onde o Fernando falou, nós estamos fazendo a conferência e vamos permanecer. E é justamente sobre isso, Fernando, que Jesus quer. Quando ele utilizou essa palavra, ele quis dizer sobre aqueles que permanecem, aqueles que permanecem nele. Então, aquele que dá fruto, ele poda para frutificar mais ainda. E os que não dão fruto, os que não permaneçam, ele vem para cortar. Bem, essa palavra me confrontou e eu comecei a pensar como que um jardineiro, né? Porque Jesus e a Bíblia usa muito essa metáfora, né, para falar sobre o jardineiro, sobre poda, sobre florescer, sobre frutificar. E eu comecei a tentar me enxergar como o agricultor, né. Eu falei assim: "Gente, como que o agricultor faz a poda, ela não acontece de qualquer forma, né, ela tem um objetivo. Ela acontece com o objetivo de dar forma à planta, de direcionar o crescimento, de fazer uma limpeza, de dar saúde, né, eliminar essas partes doentes. Então existem vários tipos de poda. E eu fui tentando entender as podas que aconteceram na minha vida, que Deus falou para eu falar aqui com vocês. Então, existe poda de formação, que é para dar o direcionamento para a planta, para direcionar o crescimento dela, para dar estrutura, é uma poda de estrutura. Existe a poda de limpeza, que é justamente para remover da parte da planta as partes doentes. A poda de floração, frutificação, para aumentar a produção, e a poda
de manutenção, que é o que o Fernando também falou, que durante nossa vida não é um testemunho, né? Nossa vida ela é feita de vários testemunhos, porque Jesus nos transforma e nós vamos sendo podados, vamos sendo curados. Então, a vida, nós temos essa manutenção que Jesus vai fazendo de vez em quando e ela é permanente, né? A vida toda nós vamos sofrer manutenção. Nós somos criaturas novas. Somos filhos, mas ele direto vai nos cortar, vai nos podar se a gente desviar do que realmente ele nos fez, né, nos criou para ser essa poda de manutenção. Mas antes de falar dessas podas, gente, eu hoje estou aqui para falar sobre a minha raiz, a raiz da minha vida, a minha história. Eu sou chamada para falar com algumas mulheres. Estar aqui hoje também é cumprimento de promessa na minha vida. Isso aqui é uma palavra liberada na minha vida. Todos os eventos que eu vou para dar esse testemunho é cumprimento dessa palavra. E um dia, uma mulher, quando eu terminei, porque eu ministro na vida de muitas mulheres, e glória a Deus. E hoje, estando aqui, eu trouxe essa frase que me falaram, que um dia me confrontou muito. Um dia que eu terminei esse testemunho, uma mulher virou para mim e falou assim: Nossa, quantos anos você tem? Aí eu me informei, né? Falei a minha idade. E ela disse: Você é tão nova, mas passou por tanta tranqueira. Aquele momento eu fiquei meio assustada, eu confesso, não esperava esse comentário. Mas, gente, é sobre isso mesmo. Eu passei por muita tranqueira. Quem não passou aqui? Quem ficou ileso de tranqueira na vida? Eu peguei muita estrada de chão. Tem muita gente que fala isso, pegou só estrada de chão, né? Peguei muita estrada de chão. Então, é sobre isso. Deus me tratou justamente para me enviar. E para falar de cura, eu precisei muito expor minhas feridas. Eu preciso esvaziar de mim mesma. Eu preciso estar nesse estado de vulnerabilidade, porque quando Deus me cura, Ele quer mostrar sobre o que Ele fez na minha história. Tudo é o que Ele fez através de mim, nada sobre mim, é tudo sobre Ele, é tudo para a glória dele. Então hoje eu estou aqui justamente para expor essa raiz, para expor essas podas, para mostrar para vocês o que Deus fez e o que Deus faz. Bem, eu era uma árvore totalmente sem vida. Eu não sei se vocês já fizeram essa conexão na vida de vocês, né? O que Deus faz através de um processo, de um deserto, de uma poda. O que Ele quis fazer através disso? Qual o propósito de cada poda, de cada deserto na vida de vocês? Mas o meu, eu consigo, assim, Deus me direcionou e eu consigo ver de onde Ele me tirou para onde Ele me levou. E onde eu estava quando criança? Quando criança, eu vim de uma família totalmente desestruturada. Meu pai é evangélico, porém desviado. A minha mãe católica, muito idólatra, uma família totalmente idólatra. E ali era um terreno muito cheio de briga, muitas agressões, muito desentendimento. Meu pai era semi-analfabeto, pedreiro, minha mãe professora letrada. O meu pai não provia a casa, ele não era coluna em casa. Minha mãe era coluna em casa. Minha mãe saía para trabalhar dia e noite e ela nos sustentou, nos criou, nos estudou. A herança que ela nos deixou foi os estudos. Então, eu e meus irmãos, nós fomos criados para virar alguma coisa na vida. A gente tinha que estudar. Eu comecei a trabalhar com uns 14 anos. E o alcoolismo era um ponto muito frequente. Meu pai lutou muito com o alcoolismo. Chegava em casa alcoolizado. Eu tinha muita vergonha do meu pai, da família que eu tinha. Amigos, eu não gostava de levar em casa. Namorado, quando chegava lá, meu pai chegava caindo. Era muito vergonhoso. Então, esse lar era muito conflituoso. Isso gerou um buraco muito grande em mim. Isso gerou uma falta de identidade. Eu tinha um senso de abandono, de desprezo. Então, aquele lar, eu só queria fugir daquele lugar, eu e meus irmãos. Tanto que cada um foi para um canto do Brasil.
Meus pais se divorciaram. O divórcio veio para nos distanciar e cada um foi para sua fuga, né. Nós fugimos daquele lugar. Minha mãe fugiu através do divórcio, meus irmãos passaram em concursos, eu estudei. Uma das minhas fugas foi um casamento. Então eu tive um primeiro casamento e eu me tornei uma mulher, né, autossuficiente. Eu estudei muito, eu me formei em direito. E eu fiquei sócia, eu tive uma oportunidade muito grande, eu fiquei sócia de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte deve todo mundo quem conhece da área do direito sabe quem é o doutor Hernani Fidelis dos Santos, desembargador, doutrinador, processualista no Brasil inteiro, então nem sabia, eu nem andava com Deus e Deus me abriu essa porta na minha vida. Então, essa sociedade, ela abriu portas gigantes para mim. O meu escritório começou a prosperar e eu comecei a trabalhar, 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 trabalhar. Eu gostava muito de trabalhar, era só o que eu sabia fazer. Minha mãe me criou para isso. Eu era uma fazedora, eu tinha o trabalho como uma fuga. Então, eu trabalhava, eu prosperei e a autossuficiência veio. A minha mãe me criou também para ser uma mulher autossuficiente. Então, quando eu vi a maternidade veio, eu não era preenchida nem mesmo com o meu primeiro filho, com o meu primeiro casamento, veio a depressão. Eu passei por um momento muito difícil da minha vida, porque eu já tinha até escutado do meu ex-marido que eu era uma excelente advogada, mas eu era uma péssima esposa. Porque esse vazio, a falta de identidade, eu me escondia em fazer, em trabalhar. Então hoje eu vejo tantas mulheres autossuficientes que vão, mulheres viris. Então eu olho e falo assim: "Gente, eu fui essa mulher um dia, eu fui essa mulher um dia". Eu tinha várias crenças, seguia tudo, tudo. Espiritismo, não gente, aqui não tem placa de igreja, a gente respeita todos, mas eu era perdida, eu era tudo. Quem é tudo não é nada. Eu era nada, porque eu queria ser tudo e não era nada. Então, eu não tinha propósito. Por mais que eu era uma advogada bem-sucedida, eu tinha um escritório que todo mundo, uau, né? O Brasil inteiro, muitas pessoas, muitos escritórios nos procuravam para dar parecer jurídico. Eu fiz uma especialização, eu fui para Coimbra, fiz a especialização em Direito da Saúde. Assim, eu tinha tudo. Profissionalmente eu era ótima, eu era excelente, mas como mulher, como esposa, eu tinha um vazio muito grande. Então essa era a raiz da minha história. Esse foi o fruto da autossuficiência que levou para um divórcio. Eu casei, gente, falando assim: "Se não der certo, eu separo", porque era a dor da minha mãe. A minha mãe, ela só esperou a gente sair de casa para poder divorciar, então eu carreguei isso muito comigo, muito comigo. Bem, o início da minha transformação, eu conheci, depois do meu divórcio, eu conheci o Bruno, me casei, mas antes do casamento, eu tive também um pequeno processo com ele. Ele foi a pessoa que me apresentou Jesus. Ele um dia me fez o convite para ir à igreja com ele, como eu era tudo, eu gostava de tudo, eu ia em tudo, para mim estava tudo certo, vamos na igreja, vamos à igreja. Fui com à igreja com ele e lá eu tive um encontro com Deus. Sabe, eu não achava que isso poderia acontecer. Eu nunca li Bíblia, eu ia à igreja quando criança católica e depois quando eu cresci eu ia no centro de Umbanda, eu gostava de Buda, mas eu nunca li a Bíblia, eu nunca peguei a Bíblia. Fiz até catequese, mas não lembro de nada, aquilo era obrigação, porque minha mãe era muito idólatra, eu tinha que ir obrigada. Então, quando eu cheguei lá, o Bruno me apresentou Jesus e eu fui, na verdade, só para aí Deus abriu minha visão. Deus me deu uma visão maravilhosa que eu fiquei impactada, impactada com aquilo, eu não achava que podia acontecer. Deus abriu o céu, eu vi essa imagem, eu me vi diante ali de Deus, ele num trono com um manto lindo, maravilhoso, e eu olhava, só me via no chão chorando, eu não entendia o porquê. Mas eu via que Deus estava ali comigo,
que eu poderia passar por alguma coisa e que ele estava ali comigo, com a mão estendida sobre a minha cabeça, mas eu estava chorando. Isso me chamou muita atenção. Eu falei com ele, falei assim: "Eu vi, mas eu estava ali no chão, eu não entendi muito bem o que isso quis dizer não". Bem, só que aquilo era um chamado de Deus, né, Deus me chamou. Só que eu continuei seguindo a minha vida. Continuei normal, nós noivamos e começou o processo. Eu comecei a resistir ao processo do chamado de Deus. Muitas pessoas falam: se você não vai pela dor, você vai por. Se você não vai por amor, você vai pela dor. Eu achava que eu já sabia quem era Deus, esse Deus que criou o universo. Muitas vezes duvidava que se foi realmente ele ou não. Então eu tinha, assim, tudo bem, mas eu não quero assim me batizar, não quero falar que Jesus é meu Senhor, meu Salvador. E o Bruno insistia, insistia. Nós engravidamos. Aí Deus começou a fazer um movimento na minha vida que eu também não entendia. Eu engravidei, isso antes de casar, nós éramos noivos, nós marcamos o casamento. Só que Deus começou a mexer, aí começaram as primeiras podas na minha vida. E eu mesmo assim ainda não entendia por que estava acontecendo todas essas podas. Depois de 11 semanas, nós perdemos nosso bebê, o coraçãozinho já não estava batendo. Nós desmarcamos o casamento porque não havia mais sentido aquele casamento. Meu ex-marido começou a querer tirar a guarda do meu filho. Deus me tirou de mesas, me tirou amizades, isso tudo em um mês. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu estava tão feliz, mas depois eu estava perdendo tudo que eu tinha. O meu sonho era ser mãe de novo e Deus estava me tirando o meu filho. Eu ficava indignada, eu chorava. Até que, nesse processo da perda do bebê, eu fui para o hospital. Eu tive uma hemorragia muito severa, uma hemorragia que eu não sei por que que eu estou aqui hoje. Foi tanto sangue que eu perdi, que eu cheguei no hospital, que me perguntaram, né, o que que eu tinha perdido de sangue. Aí eu disse, eles correram comigo e quase precisou fazer transfusão de sangue. E quando eu cheguei lá em casa, eu sentei numa mesa que eu sento até hoje no meu cantinho, eu olhei e eu lembrei da visão. Aí eu lembrei que Deus estava me chamando. E naquele momento eu me entreguei a minha vida a Jesus. Falei com Deus, falei assim: Senhor, se é isso que o Senhor quer, se é isso que o Senhor tem para a minha vida, então a partir de hoje, eu e o Senhor. Eu não desgrudo do Senhor. Eu não quero saber de Bruno. Tudo bem, perdi bebê. Eu não quero saber da minha funcionária que me abandonou. Eu não quero saber de nada. Eu e o Senhor e pronto. E aquele momento eu me via aquele buraco, aquele vazio que eu não sabia falar, escrever o nome, era aquilo que faltava no meu coração. Era deixar Jesus entrar, porque ele já estava na porta batendo e eu resisti. Então, gente, essa resistência, ela tem consequências. Realmente teve consequências na minha vida e eu entendi. Aí eu entreguei a minha vida a Jesus. Toda poda exige entrega. Não adianta a gente ficar com o pezinho cá, outro pezinho lá. Nós temos que nos posicionar, porque enquanto a gente não posiciona, a gente não tem a paz. A paz que excede todo entendimento. Essa entrega, ela foi necessária, por isso que a Bíblia fala, nós precisamos entregar de forma pública e posicionar, tá? Então eu entreguei e foi lindo, foi lindo. A partir daqui, gente, a minha vida começou a melhorar um pouco. Um pouco não, muito. Eu comecei a entender essas podas eram podas para que fosse florir a minha vida. Minha vida começou a florir. De novo. Graças a Deus, a gente começou a florir. Então, eu entendi que a poda não é rejeição. Eu perguntava por que está acontecendo?
que é isso? Por que Deus faz isso? Não é rejeição, é Ele nos chamando para perto, é Ele tirando, não é castigo, não é abandono, não é o fim, é Ele tirando tudo para que tira a gente dele. Quando a gente não está permanecendo, seja por outras coisas, Deus vai lá e faz a limpeza, Deus tira, Deus move, Deus substitui. Então foi isso que Deus fez, Ele tirou tudo porque Ele tinha algo muito grande para minha vida. Ele me preparou para um outro nível. Aquela Tuane, ela precisava realmente de passar por muita limpeza. Bem, até que um dia, depois de um mês do meu batismo, eu estava lá na igreja e eu virei crente. Ah, gente, eu virei crente. O meu marido ficava assim, ela é mais crente que eu. É porque eu sabia que não era brincadeira e o chamado que a visão que eu tive com Deus foi muito real. Eu realmente assim, eu vi e eu sabia que era Deus. Então aquele Deus que eu achava que era um Deus distante, não, eu entendi que eu era filha amada, o lugar de falta de identidade, eu encontrei ali um pai que me amava. Então, numa conferência, aí um pastor, um homem de Deus, um homem maravilhoso, chegou no meio da multidão, estendeu a mão sobre mim e me entregou essa palavra profética. E ele disse: não tenha medo do mal que passou no sangue do seu sangue. Gente, se eu chorar, vocês me desculpam. Você não está mais na linha sucessória desse mal, o incurável. Deus está limpando o seu sangue, paralisando a força do câncer. Eu estou te entregando uma chave do céu e vou derramar dons sobre ti. E por teu intermédio eu vou operar na vida de muitas mulheres e te livrei do espírito de enfermidade. Eu choro, gente, porque foi muito grandioso o que Deus faz, né? Fez na minha vida. Então, eu não entendi nada. Saí desse dia, falei assim, uau, recebi uma palavra de ministério. Só queria saber aqui, ó. Só queria saber da chave que Deus me deu. Do câncer, eu não queria saber, não. Falei, nossa, Deus me livrou, então tá livrado. Que coisa esquisita. Todo mundo recebe uma palavra de Deus que vai prosperar, que vai para os Estados Unidos, que vai ter ministério, que vai abrir portas. E eu tinha uma palavra de câncer no meu sangue. Não quis falar, gente. Eu fiquei 2 anos. E essa profecia ficou guardada. Eu não olhava para ela, não. Só via a parte do ministério, que eu estava lá estudando, queria orar, queria falar com mulheres, mas a parte do câncer, eu descartei essa profecia. O que Deus falou, eu descartei. Então, até que... Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Palavra profética. Eu rejeitei. A palavra profética. Passaram-se 2 anos. E eu engravidei de novo. A gente já tinha casado, eu fiz tudo direitinho, né? Porque antes eu estava fazendo tudo errado, Deus veio e limpou. Falou, opa, você passou o processo, pulou o processo. Aí eu e o Bruno, nós noivamos, não, eu batizei, noivamos. De novo não, né? Não, batizei, casamos, eu já estava noiva. E aí, batizei, estou lá na igreja, vamos ter outro filho, vamos, engravidei. E aí, eu, de novo, perdi o nenê. Perdi mais rápido do que o primeiro. E aí eu falei assim, tá tudo certo, eu já estava caminhando com Deus, a minha vida espiritual, eu era mais fortalecida. Eu não questionei o propósito de Deus dessa vez. Eu falei, Deus é soberano, Deus sabe o que Ele faz. Se Ele tirou essa poda que Ele fez na minha vida de novo, tá feito. Ele é Deus, tá tudo certo. E eu fui seguindo a minha vida, só que eu tive um sonho. Deus falou comigo num sonho, me mostrou um homem fazendo ultrassom. E ele falava assim, me mostrava meu útero e falava assim, tem uma veia solta. Então, vai investigar, porque vai ficar tudo bem. E eu peguei e acordei e falei, Bruno, amor, eu tive esse sonho e eu vou procurar um médico. Vou procurar um médico porque eu quero saber por que a gente perdeu o nenê. Então, fui, procurei, fiz todos os exames. O Bruno também fez todos os exames. A médica, vou tentar resumir, porque é muito grande. Cadê meu tempo? Aqui, né? Então, tem muito tempo ainda, né? E aí eu peguei e falei assim para a médica, falei, olha, aconteceu isso, eu quero investigar, fiz todos os exames possíveis que vocês imaginarem.
tudo, tudo. Ela me virou de cabeça para baixo. E ela falou assim, com os exames na mão, ela falou assim, Tony, você não tem problema para engravidar. O Bruno tem 2 filhos. Aquele tanto de menino lá, é isso, tá, gente? Ele tem 2 meninos, eu já tinha um. E a gente queria ter o nosso. O seu, o meu, os nossos, gente, né? Agora que Deus fez tudo, o que a gente queria, a nossa família. Eu vim de um lar totalmente estruturado. O Bruno passou por um divórcio. Eu passei por um divórcio. Eu encontrei Jesus, Jesus me encontrou, e agora era o momento para ter minha nossa família. Eu estava naquela expectativa, então ela me virou de cabeça para baixo. E ela me disse, falou assim, Tuane, ó, deixa eu te falar uma coisa, você não tem problema para engravidar, o Bruno também não. O que que acontece? Tá tudo certo seus exames, só que eu encontrei algumas coisinhas aqui. Esse exame que você fez, você vai ter que ir buscar um hematologista. Aí eu peguei, falei, tá. Não pesquisei no Google, não pesquisei no chat GPT. Eu falei, só tudo bem. Marquei, depois de uns 3 meses, o hematologista. Quando eu estava lá no hematologista, cheguei lá, entreguei os meus exames, ele olhou para mim e ele viu, falou assim, realmente existe uma alteração no seu exame. O seu sangue está combatendo uma doença. Isso não acontece na sua idade. Isso é muito raro. Estou achando estranho, porque na sua idade não acontece. Isso acontece numa pessoa de 80 anos. Estou morrendo. Pensei mesmo. Falei assim, se acontece uma pessoa de 80 anos. E ele falou, eu falei assim, isso pode sair do meu sangue, do meu exame? Não pode. Só se trocar o seu exame. Isso não sai do seu sangue, porque essa doença é incurável. O que você tem não é assim. A gente pode fazer um exame e essa curva que apontou, ela só tende a aumentar. Olha, você deu um pico no seu sangue. Isso tudo pelos. Eu já estava com alguns sintomas. Eu estava com perda de cabelo, perda de peso, eu estava com cansaço, com dores nas juntas. E ele falou assim: então, por isso e por uma outra alteração também no seu exame, você tem mieloma múltiplo, um câncer no sangue. Aí, eu saí daquele consultório e ele falou assim, vamos fazer biópsia, vamos fazer tudo. São muitos exames, ressonância. Eu falei, fiquei assustada, apavorada. Cheguei lá em casa, contei para o Bruno, chorava muito. Eu falava, o que vai ser de mim? E Deus falava assim, eu estou com você. O que vai ser do meu filho? Ele é meu, ele não é seu? Pode deixar que eu resolvo. E Deus foi ministrando no meu coração. Só que o meu desespero era muito grande. E o Bruno falou assim, amor, eu nem lembrava, porque eu esqueci aquela palavra profética. Esqueci dela. Aí o Bruno falou assim, lembra da palavra do pastor Gesiel? Gesiel Lima? Eu falei, sim. Ele falou, então. Eu falei, cadê ela? Aí eu lembrei dela. Eu falei, cadê ela? Aí ele foi buscar no YouTube. Aí lá no YouTube, nós escutamos novamente a palavra. E era justamente isso que ele falava. Ele falava que Deus estava falando que estava limpando o meu sangue. E que ele estava paralisando a força do câncer. Que eu não estava mais com aquele espírito de enfermidade, porque ele tinha me curado. Então, quando eu relembrei essa palavra, eu falei assim, a profecia está se cumprindo. E, gente, quando a gente tem uma palavra profética, isso eu entendo, porque depois eu entendi a unção que Deus me deu, a gente tem que guerrear, a gente tem que lutar por ela. Eu deixei ela esquecida. Então, quando eu lembrei dela, eu comecei a orar, eu comecei a guerrear, a perseguir essa palavra. Eu falei, quem tem palavra tem tudo. Começava a olhar a Bíblia, eu orava tanto, porque eu falei, eu tenho uma promessa. Além da Bíblia, que tem várias promessas para nós, eu tenho uma palavra de Deus, e ele foi específico, não tem como ele ter sido mais específico. Gente, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou, ele vai cumprir. E todo dia eu acordava, eu orava, eu sentia minhas costas aqui, na minha
no meu cóccix aqui, eu sentia queimando, queimando. Eu falava para o Bruno, eu falei: "Amor, tem anjos do Senhor aqui em casa". E eu fiquei 30 dias orando, e eu sentia Deus agindo, e eu sentia Deus presente na minha vida, cuidando de mim. Fui para o Albert Einstein, procurei um maior e melhor especialista. Gente, a minha especialidade é direito médico, eu conheço os médicos do Brasil inteiro. Eu falei assim: "Eu vou para o melhor", eu fui para o melhor. Mas, quando eu cheguei lá, aquele hospital só tinha velhinhos, e eu só olhava e falava assim: "Deus, não", eu vou ser sincera para vocês, porque a nossa fé, por mais que ela é muita, nesses momentos, uma doença incurável, é uma palavra que ninguém quer ouvir, assim, todo mundo teme hoje, é essa doença. Eu lá naquele hospital, meu coração estava dilacerado, mas eu tinha uma palavra, eu sabia que Deus estava comigo. Quando eu cheguei no médico, ele olhou todos os meus exames. Ele olhou todos os meus exames, eram muitos exames. E ele virou para mim e falou assim: "Tuane, o que você está fazendo aqui?". Primeira coisa que ele me falou: "O que você está fazendo aqui?". Eu mostrei para ele, ele foi olhando, ele e assistente, um por um, viu que tinha uma alteração, viu que tinha outra, e eu fiz de novo, realizei de novo o primeiro exame que deu a doença no meu sangue. Quando eu entreguei para ele, ele virou para mim e falou assim: "É, realmente apontou aqui. Apontou a doença? Apontou aqui no seu sangue combatendo uma doença". Aí ele foi olhando os outros exames e calado, olhando, olhando, anotando aquilo, não acabava. E aí eu, ansiosa, terminou, ele parou e olhou para mim e falou assim: "É, você não tem nada". Eu falei: "Como não tenho nada? O médico falou que eu tinha, eu fui em 3 médicos. Agora, tá aqui o exame". Aí ele pegou e falou assim: "Tuane, eu não achei um tumor no seu corpo. Eu não achei nenhum osso fraturado. O exame que você tinha feito, o pico, ele sumiu, ele desapareceu". Aí, comparando os exames, ele falou assim: "Clinicamente, laboratorialmente, aqui é doença, mas aqui agora não tem, não tem". E eu já estava melhor, eu já estava recuperando, não estava com aquelas dores mais no meu corpo. Então, gente, quando eu saí, eu falava assim: "Mentira". Ele olha para os meus olhos, ele falava: "Olha para os meus olhos". Quando ele falou isso, ele falou assim: "Eu juro por Deus, você não tem nada". Aí eu acreditei. E ele falou assim: "Você pode ir para sua casa, você pode ter seu filho, você pode ter quantos filhos vocês quiserem. E se isso aparecer de novo no seu sangue, a probabilidade, porque o pico que deu sumiu, a probabilidade desse pico voltar a crescer é uma em tantos, não sei quantos por cento, é não sei quantos anos, você vai estar com 90 anos". Eu falei: "Não vai, não vai", sabe por quê? Porque Deus me deu uma palavra de cura. Deus falou e Ele vai cumprir. Então eu tomei posse da palavra, gente, e não saí daquele hospital, não foi sorte, não foi erro médico, que é o que eu mais faço processo hoje em dia de erro médico. Não foi, gente, foi Deus. Deus liberando a minha cura. Então, eu saí de lá e essa palavra fortaleceu a minha fé, e quem tem palavra tem tudo. Bem, então Deus curou o meu sangue. E, gente, depois da cura, não acabou não, acabou não. Depois da cura, eu entendi realmente que eu estava ali sendo tratada, sendo curada por Deus em todos os campos da minha vida. E Ele não tinha como entregar o que eu mais queria, que era o meu frutinho, sem eu realmente sofrer todas as podas, todas as limpezas. Mas eu entendi, com a minha maturidade, com o meu caminhar com Deus, meu marido do meu lado, me dando força, eu entendi depois desse processo de cura que a gente não menospreza uma palavra de Deus, e que todos os versículos estão realmente ligados, tá? Porque eu via os milagres que Jesus fazia, eu orava, eu via no Antigo Testamento, eu buscava na palavra tudo e tomei posse. E Deus me curou. Então eu vi que era um ato de amor de Deus, falando: "Eu vejo um potencial em você, eu vejo muito mais que você enxerga, eu vejo os frutos que ainda não nasceram". Então, como que Ele ia me dar o fruto que eu queria se antes a minha vida era morte?
É pesado. Satanás, o inimigo, que vocês acham um encardido, ele tinha cavado minha cova. Mas foi Deus que tampou a minha cova, foi Deus que me curou. Então ele precisava me mostrar. Se eu entreguei a minha vida para ele, então é ele que era dono da minha vida. Então, ele fez tudo isso por amor, porque ele tinha algo muito maior do que eu nem imaginava. Nem imaginava. Antes era uma advogada, gente, que eu só queria ganhar o dinheiro, eu só queria atender clientes, eu só queria fazer especialização, eu era autossuficiente, eu tinha tudo, tudo. Financeiramente, Deus me financiava. Não era Deus, porque não caminhava comigo, mas assim, eu tinha tudo. Eu tinha tudo, não tinha nada. Então ele precisou me tirar tudo que eu mais tinha. Só não me tirou a profissão, porque eu não entendi. Eu falei assim, tá, então eu continuo próspera. Até hoje eu dou glória a Deus, porque a única coisa que Deus não mudou na minha vida foi a prosperidade. Depois eu fui entender por quê. Depois disso tudo, Deus entregou um projeto na minha vida. Deus falou comigo. E eu criei uma empresa, ele me deu um nome, chama Arpad, Lugar de Descanso em hebraico. Essa empresa, eu tinha um canal falando direito, até o Fernando, esses dias, ele sabe. Eu falava sobre direito, era uma advogada que adorava falar direito, eu era ótima advogada, só falava de direito. Eu comecei a falar assim, eu não dou conta mais de falar direito, de lei, eu quero parar de advogar, eu não estou vendo, um vazio ainda está profissionalmente, eu sou bem sucedida, mas Deus me deu essa empresa, chama Arpad, e ele falou comigo, eu vou te entregar muitos contratos, e ele falou, você só vai assinar, eles vão chegar para você. E era Deus me entregando um projeto. Hoje eu advogo para os médicos que trabalham em péssimas condições nos hospitais públicos. Eu fui elegida como a advogada da Associação dos Médicos de Uberlândia Região. E no meu colo, Deus colocou ações milhares, ações de milhões. E eu comecei a entender que como eu ajudava esses médicos a terem melhor condição, a lutar com grandes gestoras de hospitais que hoje a medicina, gente, está decadente, muitas faculdades de medicina, os médicos estão péssimos, muitas vidas, hospitais precários, jornadas de trabalho exaurientes, os médicos recebendo cada vez menos. Daqui a uns anos vai ter mais Uber do que médico. Pensa, a gente precisa dos médicos, e os médicos... Eu estive na mão dos melhores médicos que salvaram a minha vida e eu sempre trabalhei com médico. Então, eu comecei a ver mais finalidade, propósito. As podas, eu coloquei lá para vocês, tudo tem um objetivo. Deus não faz nada sem propósito e Ele fez na minha vida. Ele me prosperou, mas Ele colocou e entregou um propósito para eu ser coluna no reino. Ser coluna no reino de Deus. E Deus me entregou frutos. Frutos que eu nem imaginava. Nem imaginava. Nós fomos ordenados, eu e meu marido. Nós também passamos por um processo de poda, que nós saímos de uma igreja que nós começamos, onde eu entreguei minha vida a Jesus. E nós ficamos muito tempo, inclusive nessa época do diagnóstico, eu estava sem igreja. Foi muito difícil, mas eu tinha uma palavra. Eu não tinha igreja, mas eu tinha palavra. Eu estava desigrejada, mas eu tinha Deus me guiando nas promessas que ela não morrem. E Ele nos ordenou como pastores. E o ministério aí, Jesus, que realmente foi dada na palavra, começou a se cumprir. Eu hoje recebo na minha casa quase 100 mulheres. Eu tenho um ministério de mulheres de cura, de libertação. E hoje eu recebo essas mulheres na minha casa uma vez por mês. Então, Deus realmente me levantou para usar a minha história, para levar cura e transformação para essas mulheres, para mostrar para elas o que realmente importa. Mulheres bem-sucedidas, assim como eu era, mas quebradas por dentro. Mulheres que olham para o casamento e traem os maridos e andam de grife. Mulheres que roubam o dinheiro do marido. Todo tipo de pessoas, de mulheres hoje que eu recebo. E que não são mulheres que frequentam a igreja, são mulheres que não conhecem Jesus.
e que a gente convida, faz o convite porque não tem placa de igreja. Talvez Deus me tirou a igreja que eu estava para eu entender que não é sobre isso. É importante, mas receber essas mulheres e acolher elas. E Deus também, depois que nós fomos ordenados, nos entregou uma palavra, 2 palavras. Deus começou a falar comigo. Deus não falava comigo sobre filho. Era só sobre doença, era só sobre poda. Mas Deus nunca falou, vou te dar um filho, você vai ter um filho, você vai ter um filho natural. Nunca falou. Deus, até eu achava que já era insistência da minha parte. Eu já estava até desistindo. Mas depois Deus começou a falar e usar os seus homens, porque ainda existem homens de Deus. E falavam, Deus vai te dar um filho, não só espiritual. Não só filhos espirituais, mas filho natural. E aí, depois de 2 meses, nós engravidamos da nossa Sofia, que é cumprimento da palavra. E Deus, gente, é tão maravilhoso. Deus não deixa a obra dele incompleta. Ele completa sempre a obra dele. Ele é perfeito. Ele não falha. Ele é fiel. Ele é grande. Ele é poderoso. Meus pais, minha mãe converteu. Meu pai largou o alcoolismo. Minha irmã converteu. Porque não é só a gente, é toda a nossa casa. Minha irmã estava quase divorciando. Ela estava repetindo o padrão da minha mãe de divórcio. Que eu orei com ela para quebrar isso. Hoje a família dela é abençoada, ela não divorciou, ela converteu. Minha mãe converteu, meus pais voltaram. E olha o tanto de filho que eu tenho hoje. Eu tenho o Bento, eu tenho o Breno, eu tenho o Caio e eu tenho a pequena Sofia. Gente, eu quero agradecer por vocês escutarem tanta tranqueira. Mas o que Deus fez na minha vida foi grandioso, o que Ele continua fazendo. Hoje eu tenho esse ministério e quando eu vejo que Deus me confia algo, é para direcionar para o reino de Deus. Meu marido, um homem maravilhoso, que me apoia em todas as coisas, que me apresentou Jesus, que é o mais importante de tudo. Então eu sou fruto da poda que gera cura. Então as mulheres, elas hoje me procuram pelo meu coração disposto a enxergar isso e a levar e ajudar através de Jesus a cura, porque é Ele que cura. Ele só usa a minha vida para poder atingir a finalidade da poda, para frutificar na vida de outras pessoas também. Então, a partir de hoje, eu não sei se vocês já perceberam, se vocês sofrerem as podas, lembrem disso. Lembra que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, todo o cuidado que Ele tem é para poder permanecer com Ele, permanecer em Cristo, para vocês frutificarem. Não façam nada que se não for para honra e glória dEle, porque eu tenho certeza que vocês serão recompensados. E Deus colocou uma unção também na minha vida, uma unção profética. Ele usa a minha boca para poder gerar vida, gerar cura. Eu tenho palavra disso na minha vida, então todas as coisas que eu declaro, eu tomo muito cuidado com tudo que eu declaro. E hoje eu trouxe essa declaração aqui para vocês repetirem comigo. Queria que vocês me ajudassem a glorificar o nome de Deus e para que essa palavra se torne vida na vida de vocês também. A gente não sabe. O dia de amanhã só Deus sabe. Mas a gente sabe que Ele é grandioso. Então, vamos comigo? Só para a gente começar essa conferência assim, com essa fé ativada, com isso no nosso coração, com todas as coisas cooperando, inclusive até nas palavras que nós falamos aqui nesse palco. Eu vou falar, vocês repetem? Vamos lá? Então, em minha boca está o poder de vida e não de morte. Falarei palavras de vida e não de morte. De saúde e não de enfermidade.
de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição. Porque em minha boca há um milagre. Eu sou saudável, eu sou frutífera, eu sou abençoada e eu sou amada. Amém. Amém, gente. Obrigada por esse momento. Obrigada por vocês estarem aqui ouvindo. Boa noite. Fica aí. Bom dia. Vamos orar. Eu sou o Bruno Matoso. É lindo, né, escutar testemunho de Deus, né? Aquece o coração, né? Ver o que Deus faz. O que Deus continua fazendo. Mas eu tenho uma boa notícia que eu queria compartilhar com vocês. E talvez seja você sentado aí hoje, precisando de um milagre. Talvez uma doença incurável. Talvez um coração quebrado. Talvez um ente querido. Talvez um pai, um irmão, um filho. E se Deus fez na vida da minha esposa, Ele faz na sua. O Evangelho João, ele vai descrever e falar que se os milagres de Jesus fossem todos escritos, não caberia em todos os livros da terra. Mas daqueles que Jesus deixou escrito, ele colocou um padrão. Ele sempre falava sobre fé. Se tiveres fé e não duvidar no seu coração, você verá a montanha se mover de lugar. E às vezes Jesus ele pode curar através de uma palavra, de um profeta, mas existe algo que é padrão, que sempre vai acontecer, porque ele falou. É o nome dele que cura. Eu quero convidar você, debaixo dessa unção, debaixo do Espírito Santo de Deus, se você precisa hoje de uma cura, seja emocional, física, financeira, se você precisa de que alguém da sua família, da sua casa, seja curado, deixa eu te falar uma coisa. Existia um homem, um centurião, que chegou até Jesus e precisava de uma cura de um filho. Por o poder de uma palavra. Nem lá Jesus foi. Aquele menino foi curado. Se você está aqui hoje, entrar em concordância, em oração, tiver fé e não duvidar no seu coração, alguém na sua casa que não está aqui hoje vai ser curado. Alguém que você está lutando, alguém que está no hospital vai ser curado. Então, se você quer fazer essa oração com a gente, fique de pé, por favor. Não tenha vergonha. Se você precisa de cura, se você conhece alguém que precisa de cura, fique de pé. Porque nós sabemos que não é pelo poder do nosso braço, não é pelo que nós achamos, é pelo nome de Jesus. Porque Ele disse, vocês farão obras maiores em meu nome. Se não duvidarem, curarão enfermos. Então, desde quando o Fernando nos convidou para estar aqui de novo, a única palavra que Deus colocou no meu coração o tempo todo, cura, 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 cura. Eu só vou seguir aquilo que o Espírito Santo tem ministrado em nosso coração. Feche seus olhos e ore junto com a gente. Comece a entrar em concordância com isso, porque se você crê e não duvidar no seu coração, certamente o Senhor curará. Se você tem uma enfermidade, se tem um diagnóstico, você tem algo que já foi decretado sobre a sua vida, que não tem como, não tem cura, nós declaramos hoje, pelo nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário, que esse diagnóstico cai por terra agora em nome de Jesus. Que existe cura nesse lugar, Pai. Flua, Pai, flua com o seu Espírito Santo, Pai. Cure corações, cure doenças emocionais, psicossomáticas, doenças físicas, Pai. Doenças emocionais, doenças financeiras, quebre maldições, Pai, para trás. Maldições hereditárias, conscientes e inconscientemente, Pai. Aquilo que foi decretado sobre vidas aqui, mesmo que a pessoa não tenha concordado com isso, nós decretamos quebra em nome de Jesus. Há um mover de cura do Espírito Santo de Deus aqui hoje.
Se você quer receber essa cura, só tome posse, porque é Ele que vai, é o nome dEle que vai ser glorificado em tua vida hoje, Pai. Então nós liberamos, Pai, unção de cura, aquilo que o Senhor confiou em nós, aquilo que o Senhor fez na vida da minha esposa, Pai. Porque nós seremos lembrados pelos frutos, não é sobre a gente. Se você fez com ela, o Senhor faz com todos, Pai. Ela não é escolhida, ela não é a única escolhida, ela não é a filha querida, o Senhor não faz acepção de pessoas. Então cura, Pai, cura nesse lugar, cura sobre cada um aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, se você precisa de uma cura, que o médico já falou, não tem jeito, ou conhece alguém que não tem mais jeito, só Deus, vem aqui na frente, por favor, você tem alguém aqui, por favor, que nós queremos orar por você. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Se tiver alguém que precisa de uma cura emocional, se tiver alguém que precisa de uma cura psicológica, se tiver de alguém que precisa de uma cura, de uma libertação, amor, põe as mãos, por favor, e vamos orar. Se você precisa de cura e não tem jeito mais, não tem jeito, os médicos já falaram, intercessores, por favor, vamos orar. Se você já chegou ao fim, não tem mais como e não tem mais resposta, vem aqui na frente, por favor, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, nem sabe por que você está aqui. Falou, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Você não reconhece Jesus como seu Senhor, Salvador da sua vida, Ele é único e suficiente. Vem aqui na frente que eu quero orar com você, em nome de Jesus. Não precisa ter vergonha. Você não tinha vergonha quando estava no mundo. Você não tinha vergonha quando ficava andando atrás de carro alto, de luz. Você não tinha vergonha quando ficava de madrugada, bêbado pelas sarjetas. Você não tinha vergonha. Então hoje não vai ter vergonha de vir aqui na frente e consagrar o seu nome, escrever seu nome no livro da vida. Porque só Ele pode escrever. Então vem aqui na frente que eu quero orar com você. Não tenha vergonha, tem gente aí ainda que está com vergonha, o Espírito Santo me revela. Hoje é o seu dia, o Senhor marcou um encontro com você, o Espírito Santo te chamou, te trouxe aqui hoje. Não é o convite do Fernando, não foi o convite de alguém, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Não tenha vergonha, você não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Isso não é uma igreja, isso não tem placa, isso é o próprio Deus vivo te convidando e te chamando aqui. Então, Pai, nós liberamos, Pai, cura, aleluia, aleluia, nós liberamos cura, nós liberamos aquilo que o Senhor pode fazer, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós liberamos e consagramos cada um aqui, Pai, existe cura nesse lugar, em nome de Jesus, cura, Pai, libera cura, Pai, só aquela cura que só o Senhor pode dar, Pai, médico nenhum pode, Pai. O Senhor está aqui hoje, Pai, conforte o coração deles, Pai. Em nome de Jesus, a cura na casa, Senhor Jesus. A cadeia sendo quebradas, Pai. E hoje é uma manhã de libertação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e consagramos esse dia. Se você pode, ore comigo, Senhor Jesus. Fale alto, Senhor Jesus. Hoje eu entrego totalmente a minha vida em seu controle. Hoje eu reconheço, fale alto, o Senhor, somente o Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Fale alto, perdoe os meus pecados. Eu renuncio maldições hereditárias, palavras liberadas de maldição sobre a minha vida. Nenhuma delas vai se cumprir. Hoje é o dia que eu renovo a minha aliança contigo. Que o Senhor me guie pelas mãos. Que a partir de hoje eu servirei somente a Ti. E hoje eu entrego totalmente o controle da minha vida. Que seja louvado o nome de Jesus através de cada um aqui. Aplauda o nome de Jesus e faz barulho aí!